Olá, pessoal. Dando prosseguimento à nossa disciplina de Físico-Química 1. Estamos na semana onde trabalhamos conceitos sobre entropia, energia livre em sistemas químicos. E hoje, especificamente, vamos falar sobre entropia absoluta e a terceira lei da termodinâmica. Então, antes de entrar especificamente nos temas da nossa aula de hoje, vamos fazer, recapitular algumas coisas que vimos das aulas passadas. Então, da primeira lei, o que nós deduzimos, tiramos de conclusão? Surgiu uma nova função de estado, que a gente chamou de energia interna, ou simbolizada por U, delta U. Da segunda lei, nós encontramos a função de estado, que nós chamamos de entropia, o S. E a terceira lei, que nós veremos na aula de hoje, assim como a lei zero, que a gente viu bem no início do curso, a gente não vai introduzir nenhuma nova grandeza. O que a gente vai, na verdade, é avaliar o comportamento da entropia quando a temperatura absoluta em Kelvin tende a zero. Que aí a gente observa que a gente vai observar o valor da entropia a 0 Kelvin, criando assim uma escala numérica para a entropia. Tá? E aí, olha só, a gente pode encontrar em vários materiais didáticos, vários enunciados da terceira lei. Vocês também podem encontrar como postulado de Nernst ou teorema de Nernst. E aí, a gente pode resumir da seguinte forma, segundo o teorema de Nernst. Ele estudou uma grande quantidade de reações e observou algumas coisas interessantes. Então, ele observou que a variação da entropia dessas reações tendia a zero quando se abaixava mais e mais a temperatura da reação. Então, o que ele postulou, na verdade, foi que a variação de entropia da reação tendia a zero quando a temperatura tendia a zero também. Então, à medida que ele diminuía a temperatura do sistema, a entropia tendia a zero, tá? Então, essa que seria o enunciado da terceira lei da termodinâmica. Então, automaticamente, se diminuindo a temperatura, a gente diminui a entropia tende a zero, na verdade, a gente também pode concluir que diminui a desordem do sistema. Tá? Então, é uma consequência natural. E aí, a gente pode definir que existe um limite inferior para o valor que a entropia pode assumir. Então, dependendo da temperatura, a gente tem um limite inferior para o valor de entropia. Tá? Então, olha só, se a gente pudesse enunciar em poucas palavras a terceira lei, a gente pode dizer que toda substância tem uma entropia positiva e finita. E a 0 Kelvin, a entropia pode ser zero. No caso de um cristal perfeito, a entropia é 0 a 0 Kelvin. Então, esse seria o resumo do que se informa na terceira lei da termodinâmica. Então, olha só, se a gente considerar a entropia a 0 Kelvin igual a zero, para T igual a zero, então a gente pode, lembrando das aulas sobre entropia, que a entropia vai ser igual a uma integral, então de zero até uma temperatura determinada, com relação à capacidade calorífica, à pressão constante, dt em relação à temperatura, tá? Isso considerando, então, a pressão constante. Então, se a gente lembrar dessa equação para cálculo de entropia, a gente pode fazer algumas deduções, tá? Então, olha só, um exemplo prático de cálculo de entropia. Calcular a mudança de entropia quando 1 mol de oxigênio é aquecido a pressão constante. Então, aqui já temos a dica, que o sistema está a pressão constante, então nós poderemos usar Cp. E aí, esse sistema foi aquecido de 300 para 1.200 Kelvin. Então, como é que a gente pode resolver esse problema? E foi dado, nesse exemplo, que a capacidade calorífica do oxigênio molar, do oxigênio entre 300 e 1.200 Kelvin, é dada por essa equação aqui. Então, o Cp molar é uma combinação aqui em função da temperatura, tá? E aí a gente pode, para calcular a entropia, usar, levando em consideração também que a derivada da entropia é igual à derivada parcial do calor sobre a temperatura. Então, o que a gente tem do slide anterior? A relação de entropia, Cp e temperatura. E aí, a gente pode substituir, então, essa expressão da capacidade calorífica que foi dada aqui nessa
derivar nessa integral, derivar com relação à temperatura, e aí a gente tem um intervalo de 300 a 1200 Kelvin, e aí resolvendo isso daqui, a gente vai chegar que a variação de entropia nesse sistema, né, no aquecimento de 300 até 1200, é igual a 44,73. Então, isso indica o quê? Que isso para 1 mol, né? Esse valor de 44,73 Joule Kelvin a menos 1 é positivo. Então, se é positivo, a entropia indica que a entropia aumentou, refletindo a desordem térmica provocada pelo aquecimento. Então, se a gente tinha o oxigênio a 300, a gente aqueceu até 1200 Kelvin e verificou que a entropia adquiriu um valor positivo, então isso indica, né, confirma, esse processo macroscópico de aquecimento leva a um aumento da entropia, automaticamente, consequentemente, uma maior desordem do sistema. Tá? Então, aqui é uma aplicação prática do conceito de entropia. E aí, o que a gente pode fazer também? Se a gente considera a capacidade calorífica constante na faixa de temperatura do problema, então a gente também pode ter essa seguinte expressão, que a variação de entropia é a entropia na temperatura 2 menos a entropia na temperatura 1, tá? E se a gente leva em consideração a capacidade calorífica, mas só que agora ela é uma constante, então ela sai para fora da integral, e aí integrando aqui dt sobre t, a gente vai ter a expressão final que é capacidade calorífica, pressão constante, ln da temperatura 2 sobre a temperatura 1. Então a variação de entropia num sistema onde a gente tem pressão constante, a gente usaria esse tipo de equação para cálculo de variação de entropia, tá? Então, um outro detalhe também é que existe uma expressão análoga, só que em vez de utilizar Cp, a gente utiliza Cv se o processo for realizado a volume constante. Nesse caso, então, quando a gente encontra Cp, é que indica que o processo foi realizado a pressão constante. Tá? Outro exemplo, que a gente pode, né, observar o cálculo de entropia. Então, olha só. No exemplo anterior, a gente usou pressão constante, não havendo realização de trabalho do tipo PV, ou seja, não ocorreu expansão, só o aquecimento de 300 a 1200 Kelvin. Então, olha lá, a gente tem que a derivada parcial do calor é igual a Cp dt, tá? De aulas passadas, e aí a gente tem a outra, né, o cálculo da variação de entropia pode ser a entropia na temperatura 2 menos a entropia na temperatura 1, que também é igual à integral de Cp, já que entropia não é calor sobre temperatura, então se a gente substituir aqui, ó, calor sobre temperatura, a gente tem essa expressão de cálculo de variação de entropia, tá? E se o aquecimento for a volume constante, a gente vai ter a derivada parcial do calor é igual a Cv de T dt. Aí tem-se uma expressão similar, né, que vai ser, em vez de Cp sobre T dt, vai ser Cv sobre T dt. Tá? Então, dependendo das condições que o sistema, né, foi conduzido, a pressão ou a volume constante, a gente pode utilizar uma das duas expressões para cálculo de variação de entropia. Tá? Então, um outro fato interessante, onde a gente pode usar o conceito de entropia, é quando a gente tem um processo de transição de fase, tá? Considerando temperatura constante. Então, olha só, no caso onde a gente tem um processo, e esse processo é uma transição de fase, como é que a gente pode calcular a entropia desse processo de transição de fase? Então, a gente pode ter que a variação de entropia na transição de fase é igual à integral do calor sobre a temperatura, tá? Temperatura de transição. Aí, se a temperatura é constante, o termo sai para fora da integral e a gente faz só com relação à integral com relação ao calor. Então, para calcular a variação de entropia num processo de transição de fase, como é que a gente pode? Sabendo o calor
e sabendo a temperatura que ocorreu aquela transição, a gente calcula a variação de entropia nessa transição de fase, tá? Então, é uma outra possibilidade, durante diversos problemas que a gente tem ao longo do curso, a gente pode aplicar. E aí, olha só, se a gente lembrar de aulas passadas, aonde a entropia, na verdade, o calor é igual à entalpia, então a gente pode usar o substituir aqui e a gente vai ter essa outra expressão, que a variação de entropia na transição de fase é igual ao ΔH da transição sobre a temperatura de transição. Então, essa é uma outra forma de calcular a variação de entropia em um processo de transição de fase. Então, a gente precisa saber ou o calor ou o ΔH, que é a mesma coisa, para essa situação, dividir pela temperatura de transição, tá? Então, aqui, a gente também, é uma outra expressão que a gente pode calcular para uma transição de fase. Então, durante esse processo de transição, a gente tem várias etapas acontecendo. Então, qual é a entropia na temperatura T, específica T? Então, vai ser uma combinação, né, de variações. Então, olha só, vai ser da temperatura 0 até a temperatura de fusão. Então, a gente vai ter, nesse caso, Cp dt sobre T. Depois, a gente vai ter uma entropia exatamente na transição, né? Então, no caso, o ΔH de fusão dividido pela temperatura de fusão. Depois, ao longo, né, desse processo, a gente tem uma variação da temperatura de fusão até a temperatura de vaporização. Então, essa é uma outra etapa, onde a gente vai ter o Cp dt sobre T, mais já na transição, que vai ser o ΔH de vaporização sobre a temperatura de vaporização, mais a temperatura, a integral aqui da temperatura de vaporização até a temperatura T específica, onde o sistema, né, onde é o nosso interesse, Cp dt sobre T. Então, aqui seria uma combinação de cada etapa dentro do processo de transição de fase, desde a fusão, né, da temperatura 0 até a fusão, até a vaporização, alcançando a temperatura de nosso interesse, tá? Então, aqui seria uma expressão bem mais completa para cálculo de entropia numa temperatura específica, tá? Então, outro detalhe, o termo que vocês vão encontrar bastante, entropia padrão. Então, entropia padrão, a gente diz que a entropia calculada assumindo que S é igual a 0 Kelvin, que é exatamente o enunciado da terceira lei. Então, a gente chama essas entropias de terceira lei, tá? Então, olha lá, quando a substância está em seu estado padrão, em uma dada temperatura T, a entropia padrão, podemos também simbolizar como S0, tá? Então, aqui, essas entropias padrões, a gente encontra tabelada em vários materiais, tá? Então, eu coloquei alguns aqui para vocês verem. Então, é sempre S molar, um zerinho aqui em cima, Joule, Kelvin a -1 e mol a -1. Então, aí a gente encontra tabelada as entropias padrões para cada uma das substâncias de interesse, tá? E aí, graficamente, ó, só para vocês verem aquela história de transição de fase que eu falei para vocês. Então, olha só, a gente tem um processo acontecendo aqui de transição de fase e a gente tem um gráfico de temperatura versus entropia. Então, a gente vê, ó, que à medida que a temperatura vai aumentando, a gente tem, né, a curva aqui, né, subindo, e aí a gente vê alguns saltos onde ela é descontínua nas temperaturas onde há a transição de fase. Então, exatamente, ó, a transição sólido-sólido, a fusão, a vaporização. Então, a gente tem um aumento de entropia ao longo do aumento de temperatura e tem esses saltos que indicam exatamente aonde está ocorrendo o processo de transição de fase. Tá? Então, aqui é só uma maneira da gente entender todo o processo de variação de entropia durante uma transição de fase. Outro, né, aspecto interessante da entropia, a gente pode calcular a entropia padrão de reação. Então, vamos, né, pensar numa reação hipotética, onde a gente tem o A mais B
dando Y mais E, levando em consideração os coeficientes estequiométricos. Então, como é que a gente pode calcular a entropia padrão de reação? A variação de entropia padrão de reação, o Rzinho aqui. Então, olha lá, é o mesmo raciocínio da entalpia, que a gente faz o quê? Produtos menos reagentes. Então, a entropia padrão dos produtos menos a entropia padrão dos reagentes. Então, olha lá, levando em consideração os coeficientes estequiométricos. Então, olha lá, a entropia padrão do Y, né, S0Y, e o Yzinho aqui na frente, que é o coeficiente estequiométrico, mais o outro produto, que é a entropia do Z, levando em consideração o coeficiente estequiométrico dele. Aí, não temos mais produtos, vamos subtrair os reagentes. Então, menos a entropia de A, levando em consideração o seu coeficiente, menos a entropia de B com o seu coeficiente estequiométrico. Tá? Então, a partir disso, a gente consegue calcular a entropia padrão de reação. E esses dados de entropia padrão são aqueles que eu mostrei na tabelinha do slide anterior. Então, são todos tabelados e a gente pode utilizá-los para calcular a entropia padrão de reação. Então, ó, pensando praticamente nessa reação, hidrogênio mais oxigênio formando água, tá? Como é que a gente calcularia a entropia padrão de reação para esse caso específico? Então, olha lá, a gente vai ter que pegar produtos menos reagentes. Então, ó, a entropia da água, levando em consideração o seu coeficiente estequiométrico, não temos mais produtos, então, menos a entropia do hidrogênio, vezes 1, menos a entropia do oxigênio, vezes meio, por causa do seu coeficiente estequiométrico aqui. Então, procurando em tabelas esses valores e substituindo aqui, a gente chega aqui, para essa reação, a variação de entropia padrão de reação deu menos 163,3 Joule Kelvin menos 1 mol menos 1. Então, por esse valor, a gente pode observar que é um valor negativo. O que isso nos indica? Que a entropia diminuiu. Então, por quê? Se a gente olhar aqui, ó, na reação, o antes e o depois, o produto é líquido e os reagentes são gasosos. Então, automaticamente, essa mudança de estado, né, de reagente para produto, diminuiu a desordem. Então, aqui a gente tinha gases altamente desordenados e formamos um produto no estado líquido que é um pouco mais organizado. Então, por isso, nos indica aqui a variação de entropia como negativa, o que mostra que a desordem, né, do sistema diminuiu. Tá? Era isso na aula de hoje. Na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre energia livre de Gibbs como uma medida de espontaneidade dos processos químicos.